Dr. Hugh Ross é conhecido por muitos de vocês. Eu o entrevistei algumas vezes. É autor de um lançamento recente, A Questão de Dias, de uma publicação de um livro lançado há alguns anos atrás. Ele é presidente e fundador do Razões para Acreditar, PhD pela Universidade de Toronto e, além de tudo isso, está no espectro do autismo. Esse é um assunto muito atual. Asperger, autismo. Você é autista ou Asperger? Provavelmente Asperger, mas é um espectro. De um modo geral, as pessoas com Asperger tendem a ser mais brilhantes do que o resto de nós. Isso é uma espécie de característica de Asperger? Para aqueles que têm alto funcionamento, sim, tendem a ser muito bons em alguma coisa e terríveis em praticamente todo o resto. Como foi sua vida na infância? Todos os amigos dos meus pais diziam que eu era retardado, porque realmente eu não estava falando e não conseguia nem segurar o lápis. Eles sugeriam aos meus pais que me colocassem numa instituição, mas meus pais me defendiam e diziam que eu não era retardado. Não seguiram o conselho dos amigos. Naquela época, se aceitava falar retardado, hoje em dia deve falar deficiente intelectual, ou algo assim. E você sabia que tinha algum problema? Eu soube que tinha problema quando estava no primeiro ano, pois fui reprovado em todas as matérias. Eu não conseguia segurar o lápis e ficava muito frustrado por não conseguir escrever os números e letras. E também não falava. Então teve uma professora que cerca de 5 semanas antes do final do ano letivo me disse: "Eu vou fazer umas perguntas sobre os livros, você não precisa responder nada, mas apenas acenar com a cabeça, respondendo sim ou não." Ela imaginou que eu conseguia ler. Foi assim que eu passei para o segundo ano. Nessa época você já falava? Algumas palavras. Meus pais diziam que eu sabia falar sim, não e cookies. E você não pode ir muito longe com essas 3 palavras. Mas você entendia. Sim, eu entendia tudo. O problema é que quando você está no espectro, é tão fácil você ofender alguém com algo que diz. E eu seria repreendido por isso. Então concluí: se eu quero sobreviver, vou ter que manter a boca fechada. Então não é que eu não entendia, eu poderia falar, mas não falava. Essa questão de estar no espectro, as crianças podem ser brutais. Você sofreu bullying? Sim, com certeza. E como você lidou com isso? Eu procurava ficar longe dos valentões o máximo possível. E teve alguma criança nesse primeiro ano que fez amizade com você? Na verdade não, mas houve aquela professora com quem eu pude contar por 6 semanas. E eu fui descobrir 30 anos depois que ela era cristã e começou orando por mim e seguiu minha carreira. Eu e minha esposa fomos visitá-la e ela tinha guardado diversos recortes de jornal sobre mim. Ela disse: "Eu não conseguia entender você, mas sabia que tinha potencial." E como foi quando você começou a se desenvolver e começou a se comunicar e a socializar, ainda que de forma rudimentar? Foi ótimo, porque no Canadá, naquela época, você se sentava de acordo com seu desenvolvimento acadêmico. Então, eu sentava na última carteira e todas as crianças diziam que meu lugar era lá atrás. Então, eu decidi que não sentaria mais na última carteira. Eu ia para casa e praticava horas a fio segurando a caneta. E, finalmente, comecei a escrever letras e números. E então, eu provei que eu era capaz. E por que você tinha dificuldade de segurar o lápis? Muitas pessoas no espectro têm dificuldade na coordenação motora fina. Eu percebi que tinha um problema, enquanto outras crianças da mesma idade não tinham dificuldades, eu não conseguia segurar o lápis. Então eu pratiquei até que pudesse fazê-lo. Então eu percebi que eu tinha que começar a falar. Mesmo que fosse ofensivo, eu tinha que começar a falar. Você foi treinado ou isso era uma conversa interna sua? Era uma conversa interna comigo mesmo. Não queria permanecer na última carteira. Por que você acha que escolheu ser proativo ao invés de reativo? Eu fiz algo assim. Meus pais estavam preocupados, eu não saía do meu quarto. Nós tínhamos apenas um livro, eu ficava lendo aquele livro. Um livro? Sim, meus pais eram pobres e não tínhamos outros livros. Que livro era esse? Era do David Copperfield. David Copperfield? Sim, foi um livro que foi deixado quando os meus pais se mudaram para uma casa nova. E havia esse livro lá. Criança lendo um livro do David Copperfield. Era o único livro que eu não tinha escolha.
Mas quando eu estava na segunda série, nosso professor nos levou à biblioteca pública. Então meus pais me davam uma passagem de ônibus. Todo sábado eu ia até a biblioteca pública de Vancouver para pegar 5 livros de astronomia e física. É mesmo? Sim, a cada semana eu lia 5 livros. Que idade você tinha? 7. Lendo astronomia e física? Sim. Então seus pais perceberam que você era brilhante. Eles me disseram que perceberam que eu era brilhante quando eu tinha 2 anos de idade, porque me viram fazer experimentos científicos por iniciativa própria. Quando você chegou na adolescência e na idade adulta, você chegou a duvidar de si mesmo? Você começou a se questionar pensando, eu estou sofrendo bullying por um motivo? Você chegou a se achar estranho ou desajustado? Enfim, você chegou alguma vez a pensar, tem algo errado comigo? Bem, eu sabia que tinha desvantagens. Sabia que jamais teria uma boa coordenação motora, então era muito ruim nas atividades esportivas. Então eu pensei, vou compensar ficando em ótima forma física. Então eu podia fazer longas caminhadas de 40 milhas, podia escalar uma montanha e não tinha dinheiro para o ônibus, então estava acostumada a fazer tudo a pé. Então estar nessa boa forma física foi compensador para mim. Compensava a minha péssima coordenação motora. Então eu me tornei hábil nos esportes, porque poderia ficar 90 minutos correndo sem parar. Então eu comecei a praticar futebol e rugby, porque eu tinha fôlego para o jogo todo. Quando você conseguiu superar essas dificuldades e se tornar socialmente capaz? Isso demorou muito, mas o que ajudou foi estar cursando física e astronomia, porque são assuntos que parecem atrair pessoas dentro do espectro. Então eu comecei a conviver com essas pessoas e nós achávamos que nós éramos normais, que os outros é que eram estranhos. E no colegial haviam muitos refugiados de outros países que também estavam aprendendo inglês. Então o fato de eu estar tendo dificuldades com a linguagem não era um problema. Você conhecia outras crianças no espectro? Não tanto quanto eu gostaria. Você era a minoria, era só você? Sim, mas quando cheguei na universidade, eu estava estudando seriamente astronomia. Daí sim, muitos dos meus colegas estavam claramente dentro do espectro. E você entendia as meninas? Eu até me relacionava, mas não conseguia fazer nenhum progresso. Isso que eu quero entender, porque você não podia fazer nenhum progresso, mas está casado há 34, 35 anos? Por um milagre eu sou casado. Mas me conte, como isso aconteceu? Como você decidiu que queria casar com ela? Como você agiu quando não sabia o que fazer? Bem, eu estava realmente interessado nela e gostaria de me relacionar com ela, mas isso demorou 18 meses para acontecer. Eu estava tentando mostrar que estava interessado, mas não estava chegando a lugar nenhum. Ela sabia que você estava no espectro? Não. E ela estava interessada em mim, mas eu não estava captando os sinais. E o que fez ela se interessar por você e sua forma física? Acho que foi meu compromisso com as escrituras e o cristianismo. Você tem filhos? Sim. Quantos? 2 meninos. E algum deles está no espectro? Penso que não. Não. Você diria que como pai você consegue se relacionar? E como era o relacionamento com seu pai? Foi desafiador. Certamente ele acreditou no que eu fiz. Ele foi um campeão pelo que eu estava fazendo. Tenho um orgulho do que eu estava fazendo. Com certeza eu lutei pelas minhas irmãs e pelos meus pais, mas o fato de que eles acreditavam em mim era o mais importante. Eu tinha o amor deles, o amor e a confiança. E como foi lidar com a paternidade? Tem sido uma luta. Mas uma coisa interessante sobre as pessoas que estão no espectro é que é muito fácil lidar com os animais. Os animais são atraídos por mim, as crianças também. Porque é tão fácil ler as emoções dos animais e das crianças. Quando os meus filhos eram pequenos, era muito fácil me relacionar com eles. Eu tinha um ótimo relacionamento com eles. Mas quando eles chegaram na adolescência, se tornou um grande desafio. Que conselho você daria para os pais que suspeitam que os filhos têm autismo ou que estão dentro do espectro? Bem, eles vão ter o dom de fazer algo melhor do que as pessoas neurotípicas. E qualquer um dentro do espectro é diferente do outro. Não existe um igual ao outro. Você tem que descobrir que dom é esse
e fornecer ao seu filho matéria avançada em diversas áreas. E você encontrará algo que realmente clica. E ao mesmo tempo, você tem que ajudá-lo a se socializar, percebendo que eles têm essa capacidade, que vai dar muito trabalho, mas especialmente as crianças que têm humildade para estar disposto a receber instruções. E se você é um adulto e está no espectro, você tem que ter humildade para ser ajudado pelos neurotípicos, para que você possa obter as habilidades sociais que precisa. Bem, você pode ler um de seus muitos livros, ou você pode procurar no Google para obter mais informações sobre Dr. Hugh Ross, este notável personagem sentado aqui do meu lado. Obrigado. De nada.